Quando eu falo de reserva financeira, vocês têm que ter muito em mente que vocês têm que ser capazes de montar a sua reserva financeira com aquilo que vocês já ganham. Muita gente confunde isso. Ah, eu preciso da grana no bolso para eu gastar mais. Eu até conversei com algumas pessoas no YouTube sobre isso, no Instagram sobre isso, e eu fiquei assustado com a galera falando o seguinte: ah, eu preciso da grana no bolso para gastar mais. Tá, ok. Só que você não vai estar resolvendo o seu problema. Uma das regras mais importantes de um livro que eu recomendo que vocês leiam, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar o que fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O homem é uma recomendação que eu deixo para vocês. Mais rico da Babilônia. Se vocês conhecerem esse livro aqui, esse livro, ele vai falar o seguinte, ó. Tá vendo? Zé Aparecido, olha a sua pergunta onde que você já tá aqui, ó. Você tá preocupado cá no como, ó. Vendo? Cá no como que você tá preocupado. Você tem que entender primeiro o que que você tem que fazer, como é que você vai construir isso, tá? No Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala o seguinte: você tem que ser capaz de formar a sua reserva começando poupando 10% do que você ganha. Isso aqui é inegociável. Você tem que começar a formar uma reserva de emergência a partir de 10% daquilo que você ganha. Vocês são capazes de fazer isso? Sim ou não? Coloca para mim no chat aí se vocês são capazes ou não de fazer isso. Vamos ver se vocês são ou não são capazes de começar a formar a reserva de emergência de vocês, poupando 10% daquilo que vocês ganham. Não, a Damiaxiana, a Patrícia está falando que não, a galera está falando aqui que não. Ó, uma galera aqui no YouTube está falando que sim, a maioria aqui no YouTube falando que sim, que bom. Show! Isso já seria. Você já tem que fazer isso, independente de renda extra, independente de grana no bolso. Você precisa ser capaz de fazer isso. Se hoje você não é capaz de fazer isso, você não vai ser capaz de fazer grana no bolso. Eu custei a entender isso, gente. Olha, eu li esse livro há uns 2 anos atrás, eu estou relendo ele agora, parece que eu estou aprendendo tudo de novo, tá? E isso ficou muito mais claro para mim, principalmente porque nos últimos anos eu tive um aumento substancial naquilo que eu ganhava. E eu continuei percebendo por um bom tempo que a minha necessidade por mais dinheiro, ela sempre continuava. Porque eu não conseguia seguir um princípio básico. Eu tenho que viver abaixo do que eu ganho. Eu tenho que ser capaz disso. Se eu não for capaz de fazer isso, eu não sou capaz de construir nada para mim, não. Eu vou estar sempre correndo atrás de dinheiro. O livro, ele fala e ele explica muito sobre isso. Então, eu tenho que ser capaz. Porque senão você vai ganhar uns 60 mil de grana no bolso a mais. Beleza. Aí você vai chegar no final do ano que vem precisando de mais dinheiro, porque aquilo ali que você já ganhou, você já está gastando de novo. Então, a gente tem que ser capaz de formar a reserva de emergência formando 10% daquilo que eu ganho. Aí o que eu posso fazer? Num primeiro momento, se eu não tiver reserva, que é o caso do perfil neutro, aí eu não tenho reserva. Então, ao invés de num primeiro momento eu formar minha renda passiva, eu vou focar em formar minha reserva de emergência. Depois que eu formar a minha reserva de emergência, aí sim eu vou focar na renda passiva. Se eu não tenho reserva de emergência, eu vou focar em construir a minha reserva financeira. Simples assim, prof? Simples assim. O mesmo vale para quando a gente fala, por exemplo, de reforma da casa. De repente, eu posso usar a minha grana no bolso para reformar a minha casa. Mas o ideal é que eu só utilize os lucros que eu consigo para fazer a reforma na casa daquilo que eu espero. Se eu ficar a todo momento precisando fazer uma reforma desnecessária ou uma reforma que ela não é
uma reforma que vai de encontro àquilo que eu tenho na minha realidade, eu vou estar tendenciado a ir para o buraco. Então, não dá simplesmente para eu buscar fazer algo que não esteja condizente com aquilo que eu consiga fazer. Dá para reformar a casa? Dá para reformar a casa. Dá para eu, de repente, resolver problemas com a grana no bolso imediatos que eu não conseguiria resolver? Dá, pô, eu consigo fazer 60 mil de grana no bolso. Com 60 mil de grana no bolso, eu consigo resolver alguns ou vários problemas na minha casa no primeiro ano? Pô, consigo. Mas você não pode ficar reformando casa pro resto da vida também. Você tem que construir a sua renda passiva. Um outro ponto que eu acho muito interessante aqui é o tempo com a família, né? Pô, Ezequiel, dá para melhorar o tempo com a família por causa da grana no bolso? Olha, dá. Eu diria que tem um ponto principal para que isso aconteça, tá? O ponto principal que isso aconteça é você usar principalmente dos benefícios que o conhecimento da grana no bolso vão te dar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço uma série de acúmulos com milhas, quando eu consigo fazer e aproveitar oportunidades que me dão retorno em cashback, indiretamente, o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo ter mais recurso para eu fazer uma viagem a lazer, para eu conseguir passar um final de semana num lugar bacana, para eu conseguir fazer uma viagem de avião. Isso é possível com o conhecimento da grana no bolso? É super possível também. A gente tem vários exemplos de pessoas aqui que relatam para a gente que, pô, hoje eu consigo ter um tempo maior com a minha família e um tempo de qualidade que eu não tinha antes, porque eu não tinha o conhecimento para fazer isso. Então, o tempo com a família, com certeza, é algo que é possível conseguir e conquistar com a grana no bolso.